E falando em especial, abra sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 12. Livro do Gênesis, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura apenas dos versículos 1 e 2 do texto. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós que estamos fazendo a leitura cronológica da Bíblia, já passamos aqui por esse texto, né? Sem adendos de outros textos paralelos, né? Ou conexões com outros livros e capítulos, né? A leitura foi praticamente seguida aqui no livro de Gênesis. Aí quando terminamos Gênesis, nós fomos ler o livro de Jó, que é a sequência histórica, depois voltamos para o livro do Êxodo, né? E agora estamos no livro do Deuteronômio. É isso? Eu estou atrasado na minha leitura. Eu estou em Deuteronômio 20 e pouquinhos. Onde vocês estão? 1 Samuel? Estou na roça. Essa semana eu ponho em ordem. Vamos lá, então nós estamos seguindo aí essa jornada. Se você ainda não está participando e quiser participar, fale comigo. Eu tenho lá ainda a ordem cronológica para você fazer a leitura. Você pode começar da onde a gente está, onde a maioria está, e depois você acerta o que ficou para trás. O importante é a gente estar junto na leitura, e isso que é o que é importante. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 2 apenas, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Baixe sua cabeça, ore. Peço para que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Peça para que Ele também se instrumentalize da vida do pastor, para que seja uma ferramenta de edificação para a sua vida. Depois de alguns instantes de oração, eu interrompo o momento orando. Senhor, nós podemos já falar acerca da nossa fé, ouvir, ó Deus, a mensagem de Jesus através de uma parábola tão importante. Podemos aqui abrir diante do Senhor o nosso coração e falar daquilo que dói, daquilo que nos decepciona e nos frustra, daquilo que rouba de nós o senso da comunhão contigo. E agora nós pedimos a Deus que o Senhor também fale conosco. Por isso, abre o nosso entendimento, derruba as barreiras do nosso coração e também dá que o Teu Espírito possa falar de uma maneira profunda e transformadora nas nossas vidas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, nesse lugar e com essa missão, e que o Senhor possa se instrumentalizar da minha vida apesar dela. Nós oramos assim no nome de Jesus e agradecemos no nome dele também. Amém. Queria falar para o Simonete que eu vim de verde em sua homenagem, viu, Simonete? Porque essa semana esfolaram o senhor lá no grupo, né? Então, mas está tudo bem, está tudo certo. Mas eu vim em homenagem, estou todo de verde, para estar solidário à sua pessoa. Fechando parênteses, vou abrir outro. Irmãos, eu queria que vocês orassem. Nós estamos precisando de músico aqui na igreja, vocês perceberam? Precisando de um baterista aqui na nossa igreja, estamos precisando de um tecladista aqui na igreja. O pessoal do louvor está fazendo o que pode, mas vocês sabem que não é a mesma coisa. Então está na hora da gente pedir para Deus nos presentear com músicos, para que Deus traga homens e mulheres que amem ao Senhor e que queiram servir a Deus através da música. É necessário, é importante,
né? E como é importante. Então eu gostaria que você lembrasse de fazer isso, de orar, para que Deus possa levantar alguém que ame o Evangelho, que possa estar com a gente. A gente não quer desfalcar nenhuma igreja, mas que alguém se converta, que encontre o Senhor e sirva ao Senhor junto com o nosso ministério de louvor. Tá bom? Ore por isso, assuma esse compromisso de intercessão. Bom, esse texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido, é uma história já bem falada, muito falada, bem pontuada nas pregações. É uma história que nos desafia, uma história que nos faz pensar bastante sobre os movimentos de Deus na história da vida da gente. É uma história que por muitas vezes nos dá até ânimo em algumas circunstâncias, em algumas situações. É uma história que desafia a gente a confiar em Deus, a andar com Deus, a gente perseverar com Deus. É uma história muito rica em toda a sua estrutura, seja naquilo que está acontecendo antes, sendo naquilo que vai acontecer depois na história desse homem de Deus que é Abraão. Mas o que está acontecendo aqui no contexto desse texto? Pelo menos no capítulo anterior, a gente pode puxar um pouquinho daquilo que estava acontecendo lá, para a gente entender o que é que significa tudo isso que está acontecendo aqui na vida de Abraão. Bom, nos versículos anteriores você vai perceber, na verdade no capítulo 11, você vai ver lá a narrativa, se você virar a folha da sua Bíblia, você vai ver que começa a narrativa da história da Torre de Babel. Está ali o homem tentando, mais uma vez, depois do episódio do Éden, o homem tentando, mais uma vez, querer ser igual a Deus. O texto vai deixar isso muito claro. Não, vamos construir uma torre para a gente chegar até lá no céu. O homem sempre quis estar no lugar de Deus. Desde o Éden é isso que ele quer. Estar no lugar de Deus. É o lugar de sedução dele. Então nós temos essa narrativa, onde o homem está ali querendo se igualar a Deus. Terá, que é pai de Abraão, ele me parece que está dentro daquela vivência, daquele contexto, quando as nações os povos são afastados, são separados, então é dispersado pela terra. E ele se estabelece numa região. Ele escolhe uma região onde lhe agrada e ele então fica naquela região que é a região de Ur. E lá ele fica com a sua família. Então Abraão já vive esse contexto. Abraão já estava vivo quando essas coisas acontecem. Tanto estava que o texto já vai nominar os filhos de Terá, que era Abrão, Naor e Harã, uma menina, que me parece, segundo a narrativa, morre muito cedo. Morre ainda jovem, deixando apenas Ló como filho, um único filho que ela deixa. A história não fala muito da história dela, mas traz essa proximidade com a vida de Abraão, que nos mostra um outro contexto também, no qual ele está vivendo quando acontece esse chamamento. Nós temos a narrativa da Torre de Babel, os povos que são separados ali, são todos divididos, depois de quererem ser parecidos com Deus ou usurparem o lugar de Deus. Abraão também, me parece na narrativa bíblica, que ele é um homem que está vivendo um tempo de luto. Aliás, de lutos, muitos lutos. O primeiro luto é o luto que ele tem de um povo que se desfaz. Ora, uma nação, muita gente que resolve construir uma torre, um povo só, e de repente deixa de ser um povo só. Há uma perda. Há um luto por aquilo, porque ele perde a sua identidade de povo. Dispersa todo mundo, ninguém entende mais ninguém, tem que ir todo mundo embora. Então esse é o primeiro luto que ele passa. Abraão me parece ser um homem que vive no luto, porque ele vive o luto da sua irmã. Os versículos 27 e 28 do capítulo 11 falam da morte de Harã. Então ele tem que enfrentar mais um luto, agora da perda de uma irmã, de alguém querido, de alguém próximo. Abraão tem que enfrentar o luto da paternidade, porque ele casa com Sarai. E os versículos 29 e 30 do capítulo 11 vão dizer que Sarai é estéril. Então ele vive esse luto. Morre-se a esperança de ser pai. É um luto que ele está enfrentando também. Não apenas estes, ele também vive o luto da morte do seu pai.
Versículo 32 vai dizer que Terá viveu 205 anos e morreu ainda em Harã. Então ele tem de lidar com o luto, com a morte do pai. Olha que contexto interessante diante daquilo que está para acontecer. Um homem que vive uma situação triste quando vê aquilo que Deus faz com os homens que querem se igualar a Deus. De repente ele está vivendo em comunidade e daí ele tem que se separar, sair com a sua família junto do seu pai, vivendo esse luto de separação. De repente a sua irmã, mais nova possivelmente, morre. De repente ele casa com uma mulher e ele descobre que essa mulher não pode ter filhos. Então, não poderei ter descendentes num primeiro momento. E tem a morte do patriarca, do seu pai. Então, é um homem que está vivendo um momento muito difícil. E nesse momento muito difícil que ele está vivendo, então acontece o chamamento dele no capítulo 12. Deus, no meio de tudo isso que está acontecendo, chama Abraão, aquele que está ainda respirando o cheiro da morte, o cheiro do luto. Deus chama ele para viver. Deus traz a ele um chamado de vida, apesar do luto, apesar das perdas, apesar de todas as imprevisibilidades na qual se encontra a vida dele. Deus o chama aí, neste momento de luto, de angústia, de sofrimento, nesse tempo imprevisível. O que é que será? Não sei a língua de mais ninguém, eu só sei a língua do pessoal aqui da minha casa. O que vai ser de mim? Meu pai morreu. E agora, como é que vai ficar as coisas da casa? Puxa, já estava difícil ter que lidar com o luto da minha irmã. Agora a gente tem que cuidar do nosso sobrinho. Meu pai morre. Agora a gente tem que assumir essa paternidade desse menino. Como que vai ser? O que vai ser daqui por diante? E de repente Deus aparece nesse caos da história de Abraão e diz assim: Abraão, sai desse lugar. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai. Ora, um rapaz que está vivendo as angústias do luto, das perdas, está tentando encontrar a reparação das coisas que estavam acontecendo, de repente Deus olha para ele e diz assim: sai do meio dos seus parentes, que era a única coisa que ele tinha, os parentes. Deus diz: sai do meio deles, sai dessa terra. Era a única terra que ele tinha, era o único lugar que ele estava estável ali, porque o seu pai encontrou aquele lugar e ele permanece ali. Talvez o único lugar que traria para ele o sentimento de povo, porque era a terra que o pai adquiriu, era a terra que o pai havia cultivado, era a terra que o pai vivia. Certamente o luto era amenizado porque naqueles cantos daquela terra ele tinha a figura do seu pai trabalhando. Ele tinha a lembrança dele, menino, correndo naquelas terras. Ele tinha o tempo no qual ele convivia com a sua irmã, com o seu irmão, brincando, correndo ali. Então aquelas lembranças eram lembranças que ajudavam a lidar com o seu luto. E Deus fala: sai daí, sai desse lugar e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E eu fiquei pensando, meus queridos, que o contexto lá não é tão diferente também de alguns contextos que nós vivemos aqui. Porque se a gente for parar para pensar, a gente vai lembrar que, por vezes, nós também vivemos na nossa Babel. Nós também construímos a nossa torre. Talvez não seja para que a gente seja tão grande quanto Deus. Pode ser que não seja isso, e eu acredito que não seja. Mas, às vezes, nós construímos a nossa torre, seja por orgulho, porque a gente pode não querer estar acima de Deus ou junto de Deus, mas a gente quer estar por cima. Então a gente constrói a nossa torre e a gente acha que a gente é melhor do que todo mundo. Por vezes nós vivemos na nossa torre porque a gente tem medo. Então a gente fica distante e acima das pessoas porque a gente quer se sentir protegido. Não quero estar com as pessoas, eu quero estar distante, eu quero me proteger. Não quero mais conviver com os outros. Já basta os sofrimentos que eu vivo ou que eu vivi ao longo da história da minha vida. Às vezes, nós vivemos na nossa torre por fuga, porque a gente quer evitar os enfrentamentos da vida, então a gente se fecha numa torre. E quando eu falo da torre, eu já quase nem me vem mais à memória a Torre de Babel, mas me vem à memória uma história que a Marina gosta demais, que é a história da Rapunzel. Aquela menina que fica lá na torre, presa, distante da convivência das pessoas para se proteger, ou pelo menos a mãe dela a madrasta dela querendo protegê-la.
Mas às vezes a nossa torre é a torre que nós construímos para a gente não ter que enfrentar algumas coisas da vida. Então a gente se fecha nela. Porque enfrentar dá medo, porque enfrentar traz insegurança, porque nós já tentamos enfrentar e isso machucou, isso magoou a gente. Então, para a gente evitar qualquer tipo de enfrentamento, a gente também constrói a nossa torre. Ou às vezes nós também vivemos na nossa Babel porque nós queremos ser divinos, mas no sentido da gente não mostrar a nossa fraqueza, e daí a gente se fecha dentro de uma torre chamada a gente mesmo. Não quero mostrar a minha fraqueza para as pessoas, então eu me fecho. Posso estar sofrendo, posso estar passando tempos terríveis, mas ninguém tem que saber que eu estou sofrendo. Eu vou guardar isso só para mim. E quem já viveu essa realidade sabe exatamente do quanto este lugar de querer esconder a nossa fraqueza, de nos mostrar sempre forte às pessoas, esse lugar é o pior cativeiro que a gente pode viver na vida. É o pior cativeiro, porque a gente está consciente das nossas fraquezas, a gente está consciente do nosso sofrimento, mas tudo aquilo fica ali, envenenando a gente, roubando as forças da gente, porque a gente resolveu estar sozinhos ali. Porque é difícil mostrar para as pessoas que nós somos humanos. A gente quer mostrar que a gente tem a divindade tão dentro da gente que a gente se tornou divino. E daí a gente fica preso na nossa Babel. Muito parecido com o que aquele povo vivia naquele momento, dentro do contexto da vida de Abraão. E por fim, às vezes, nós nos perdemos dentro das nossas torres. Estamos ali, ora protegidos, ora querendo estar por cima, ora evitando enfrentamento, ora tentando esconder a nossa fraqueza. E quando a gente se dá conta, a gente está perdido dentro dela. A gente não sabe como sair. A gente está ali, isolado e sofrendo. Mas não só isso, às vezes no contexto aqui, nós também temos de lidar com as nossas perdas. A gente tem que lidar com os nossos lutos. A gente tem que lidar com as nossas frustrações. Às vezes, em alguns momentos aqui, no tempo que nós vivemos, a nossa torre também desaba. Ela vai para o chão. Porque, humanamente falando, a gente não consegue sustentar ela. Não dá para sustentar. E ela vai para o chão. E a gente tem que, assim como Abraão, lidar com perdas, lidar com frustrações, lidar com o luto. Às vezes nós somos expulsos da nossa zona de conforto. Assim como foram expulsos aquelas pessoas que habitavam a Torre de Babel. Deus nos tira do lugar da zona de conforto. Está tudo bem aqui, está tudo certo, e de repente acontece alguma coisa e tem que sair. Porque a torre vai cair, ou porque ela caiu, eu preciso sair deste lugar. Às vezes nós amarguramos alguns lutos, assim como Abraão, porque nós vivenciamos também perdas na vida, que nos entristecem, que nos amarguram, seja de pessoas, seja de coisas, sejam de oportunidades, sejam o que for, mas são perdas que nos colocam no estado de luto. E a gente vai amargurando cada vez mais. Às vezes nós também temos de lidar com aquilo que é irreparável. Não dá. A situação que se instalou é essa e não muda. Na última vez que nós conversamos aqui, nós falamos sobre, às vezes Deus vai dizer não. E é irreparável o não dele. É não e acabou. Eu vou ter que sofrer com o espinho na carne, vou ter que conviver com esse negócio. Pois é, às vezes nós vamos estar vivendo uma situação muito parecida com a de Abraão. Ter de lidar com aquilo que é irreparável. Abraão não tinha como resolver todas aquelas questões que o circulava, que estavam ali ao redor dele. Não tinha. Era irreparável tudo aquilo que havia acontecido. Ele não podia ressuscitar o pai dele, não podia ressuscitar a irmã dele, ele não podia fazer com que as pessoas se unissem de novo e tentassem mais uma vez viver agora em unidade, sem querer usurpar o lugar de Deus. Não tinha. Era o irreparável da vida que acontece com aquele homem, como os irreparáveis que acontecem na minha vida e na sua vida. Qual é o irreparável seu? O que acontece na história da sua vida, ou aconteceu na história da sua vida, que infelizmente não deu para reparar? É aquilo, e você vai ter que levar isso junto de você. Nós, assim como Abraão, lidamos com situações difíceis, quando a gente tem que lidar, por exemplo, com a nossa impotência.
a nossa incapacidade de frutificar, de trazer vida em algumas situações, porque nós não damos conta. Eu não consigo fazer isso. Eu não dou conta de ir mais do que isso. A gente percebe a nossa limitação. A gente vê que, olha, até aqui eu consigo, daqui para lá eu não consigo. E como é que eu faço nessa situação? Como é que eu faço com coisas que eu não consigo mudar? Como é que eu faço com coisas que eu não consigo mudar e eu peço para Deus e Ele não muda? Como viver essa experiência? Como manter a fé no meio de tudo isso? Mas assim como em Abraão, Deus também, no nosso tempo, no nosso contexto aqui, apesar de tudo isso, Deus nos chama à vida. Deus nos convida a viver, apesar das nossas inseguranças, apesar das nossas dores, apesar dos nossos lutos, apesar das nossas perdas, apesar das nossas frustrações, apesar da imprevisibilidade da vida, do momento no qual nós estamos vivendo. Deus, Ele nos chama para viver. Deus continua conclamando gente dia após dia para que a gente possa viver. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei mais o que vai acontecer. Se eu estou propenso a acertar, se eu estou propenso a errar, se vai dar certo, se vai dar errado o que eu estou planejando na minha vida. Isso é a vida imprevisível que se revela nas nossas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer. E o que aconteceu já deixou marcas profundas na gente. Ao ponto de que quando Deus nos chama, a gente não sabe se vai. Porque o que tem atrás já machucou demais. E o que tem na frente é imprevisível. Eu não sei o que vai ser. E Deus está ali, me chamando, me conclamando a vida, apesar dos pesares. Porque é isso que Deus faz. Deus olha para a nossa história, Deus olha para o nosso sofrimento, Ele não fica assistindo. Ele sabe que dói, Ele sabe que machuca. Ele sabe que tem situações que são irreparáveis. Ele sabe que há dores que são imutáveis. Mas Ele não está ali assistindo. Ele está nos conclamando a vida. Ele está olhando para nós dizendo, meu filho, a vida continua, apesar dos pesares. Com a dor, com o sofrimento, com a frustração, com a decepção, a vida continua. E você precisa entender isso. E é por isso que Deus, dia a dia, nos chama à vida. A graça de Deus se revela nesse episódio da vida de Abraão. E como que essa graça se revela lá na história de Abraão? A primeira frase que o texto nos traz, no capítulo 12, no versículo 1, ela começa dizendo assim, então o Senhor disse. Como que a graça se manifesta num tempo onde há perdas, num tempo onde há sofrimento, num tempo onde falta senso de pertencimento? Como que a graça de Deus se revela? Bom, na história de Abraão ela se revela no fato de Deus dizer. Deus está ali. Deus está falando, Deus está dizendo, o Senhor diz. Abraão, apesar dos pesares, ele ouve a voz de Deus, porque Deus está ali. A graça de Deus se manifesta na história de Abraão nesse momento. O Senhor disse a Abraão. Deus está dizendo, Deus está falando, Deus está se comunicando, Deus está chamando, Deus está desafiando a vida de Abraão. Deus está se comunicando com ele, porque nesses momentos, nessas ocasiões, nessas circunstâncias, apesar de todos os pesares que a gente possa viver, Deus diz, Deus fala, Deus não nos abandona. A graça de Deus se manifesta lá nesse texto que nós lemos, nessa história de Abraão, demonstrando que esse Deus que diz, orienta. O Senhor orienta. O versículo 1 ainda vai dizer que Deus diz, e no final ele diz, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus vai orientar. Eu vou mostrar para você a terra. Não vou dizer o nome, não vou dar o endereço, não vai no Google Maps, não vai. Eu vou mostrar. Você só sai, você só anda e eu mostro. Vou te dizendo, não é essa rua aqui não, você vai ter que virar a outra, a próxima à direita, mas eu vou orientar você. Meus queridos, Abraão, ele não é chamado para um salto, na verdade, ele não é chamado para um salto no escuro. Não é um salto no escuro, mas é um chamado para seguir a direção que Deus iria lhe mostrar. Há algum tempo atrás, um cronista escreveu uma crônica num jornal,
E falando sobre fé, querendo explicar a fé, ele disse assim: fé é o seguinte: primeiro você pula, depois você pensa se tem chão. Parece que faz sentido, né? Mas não faz. É mentira. Fé não é um salto no escuro. Dizer que fé é primeiro você pular para depois você pensar se tem chão, isso é uma violência contra aquele que crê. É uma violência contra aquele que está sofrendo, com dúvidas, inseguro. Dizer para ele: não, vai lá, pula. Depois você pensa nas consequências. Isso não é fé. Abraão não é chamado aqui para dar um salto no escuro. Deus está dizendo para ele: olha, sai da sua terra, sai da sua parentela. Eu não vou dizer o caminho, mas eu vou te orientar. Eu não vou dizer o destino, mas eu vou te orientar. Vou mostrar para você. Não se preocupe. Não é um salto no escuro. Ele sabe que Deus vai orientar. Ele não sabe qual é o endereço. Ok, tudo bem. Mas que Deus irá orientá-lo, Deus irá. Isso não é um salto no escuro. Isso é um passo de confiança. É um passo de confiança. A graça de Deus se manifesta também lá, numa terceira ação de Deus, quando Deus o abençoa. No finalzinho do texto, no versículo 2 do texto, ele diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Ora, como a graça se manifesta? Deus diz. Como a graça se manifesta? Deus orienta. Como a graça se manifesta? Deus abençoa. E é interessante aqui que há dois aspectos da bênção que Deus derrama sobre a vida, garante a vida de Abraão. Primeiro é a bênção da posteridade. Deus diz a ele: farei de você um grande povo. Abraão poderia ter pensado: o quê? Como? Talvez ele até tivesse ficado inseguro. Grande povo? Não posso ter descendentes. Como é que faz? E a tradução aqui do hebraico poderia ser muito bem e facilmente ser traduzida como: farei de você uma grande família. Facilmente traduzível aqui esse texto. Farei de você um grande povo. Deus abençoa. Deus diz que ele será um grande povo e Deus irá derramar o seu favor sobre ele. Então a bênção tem dois aspectos: a posteridade e o favorecimento de Deus. Eu vou favorecer você nessa jornada. Como a graça está lá? Quando Deus diz. A graça se manifesta lá quando Deus orienta. A graça se manifesta lá quando Deus abençoa. E a graça se manifesta lá quando Deus confere propósito à vida de Abraão. Deus vai dizer assim no finalzinho do versículo 2: tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus confere propósito. A graça se manifestando ali na vida de Abraão, num momento tenso da sua existência. Ora, se a graça de Deus se manifesta lá, também se manifesta aqui, na minha vida, na sua vida. Nós que passamos contextos muito parecidos com os contextos que estão envolvidos na vida de Abraão, que nós já falamos aqui há pouco. Ora, se Deus faz isso por Abraão, Deus também revela, manifesta a sua graça aqui, no nosso tempo, no nosso momento, nos nossos contextos, quem sabe aqui nessa noite. E como que Deus revela a sua graça? Deus revela a sua graça para nós da mesma forma que me parece que ele revela a Abraão. Deus continua falando com os seus. Deus não está em silêncio. Deus continua falando com os seus, apesar dos pesares. Deus continua falando com você, se comunicando com você, porque Deus não nos desampara. É aí onde a graça se revela para nós no nosso tempo de agora. Deus continua falando com você. Quem sabe, talvez, por graça e misericórdia aqui nessa noite. Através da vida desse precário pecador.
Mas pode ser que Ele esteja comunicando algo para você nessa noite, porque Deus continua falando. O Senhor manifesta a sua graça aqui no nosso tempo através do seu Espírito. O Espírito de Deus que continua nos orientando na jornada da nossa vida, na nossa caminhada. O Espírito que, enquanto eu falo aqui, ele aplica a mensagem aí de melhor forma do que está saindo daqui. Para dar para você condições, para dar para você orientação, para dar para você sentido. É assim que o Espírito também faz. Por isso, não trate a mensagem, a reflexão da palavra de Deus com desdém, como muitas pessoas têm tratado. Quem que vai pregar hoje no culto? O fulano. Então não vou. Eu vou assistir em outro lugar. Porque se for ele que for pregar, eu vou ouvir em outro lugar. Não trate a palavra de Deus, a reflexão da palavra de Deus com desdém. Porque Deus está falando. Deus continua nos orientando. O Espírito de Deus continua dando a direção das nossas vidas. Ele também continua nos orientando através da leitura da Bíblia. Essa que nós estamos fazendo, que tem gente atrás, gente na frente, gente quase concluindo, gente agora começando, mas através da leitura da Bíblia, o Espírito está ali falando com a gente, porque, segundo disse João, o Espírito é livre, ele sopra onde ele quer, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas ele está ali nos orientando como expressão da graça de Deus. Então, faz isso na leitura da Bíblia. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, saia do automático. Você que está fazendo a leitura do texto bíblico, pare de ficar se atendo a pormenores. Pormenores são insignificantes. Há uma palavra de Deus para ser dita para você. Como é que chamava o vô de Abraão? Não sei. Mas você leu a Bíblia e não sabe? Não sei isso. Conheço a história de Abraão e o quanto esse homem se relacionou com Deus e a diferença que Deus fez na vida dele, embora não saiba o nome do vô dele. Então saia desse automático de ler as coisas só porque tem que ler, porque tem uma campanha, porque tem um desafio. Saia desse automático, porque esse automático, ele não nos permite perceber a direção do Espírito sobre as nossas vidas. Não permite, porque é só mais uma leitura. E você sabe qual é o livro mais lido no mundo? Qual? Esse mundo está em paz? Leitura no automático. Já conversou com a maioria dessas pessoas que são moradoras de rua? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, o cara sabe mais Bíblia do que a gente. Não, não sabe. Ele já leu várias vezes. No automático. Porque aquilo que está como essência, ele não viu. Não dá para ver. A não ser que o Espírito esteja nos orientando. O fulano lá, ele já leu a Bíblia umas 5, 6 vezes. Continua a mesma pessoa. Continua perdido do mesmo jeito. Não entendeu a graça de Deus. Precisa ler de novo. Uma vez eu estava discipulando uma pessoa que já era evangélica e eu disse para ela assim, olha, acho que você precisa começar a ler mais os evangelhos. Nossa, pastor, porque a reclamação era isso. Porque eu leio a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, mas assim, puxa, é tão difícil, é tão duro a gente observar algumas coisas. Eu falei assim, acho que você precisa ler o Evangelho. Porque você tem características de quem abraça a lei e não solta mais dela. Porque a lei dá para você a certeza de que você é bonzinho. Você precisa entender aquilo que a gente viu hoje aqui. Que tem filhos que são pródigos. E que Deus vai fazer uma festa com eles. Que Deus vai abraçar eles. E às vezes vai ser um abraço que você nunca sentiu. Estando dentro da casa do Pai. Porque você está aqui decorando pormenores. Eu amo teologia. Me considero teólogo, construo teologia. Mas tenho medo de alguns teólogos. Porque para eles é só a técnica e só as respostas. Tenho medo de pessoas que têm respostas.
Você pergunta, ela pá! Ela faz todas as conexões. Porque me parece que o Deus que se revela é imprevisível. Eu não consigo determinar o seu movimento. Porque ele é assim. Não sei de onde vem nem para onde vai. É assim que ele age. Aí a gente quer pegar, alguns teólogos querem pegar ele e colocar numa caixinha e dizer assim: essa é a verdade. Que ilusão. Que bobeira. Não é a verdade. Porque de Deus a gente não consegue saber totalmente acerca dele. Como o finito teria qualquer compreensão profunda daquele que é infinito? Como que o humano teria uma compreensão profunda daquele que não é humano? Como que o pecador teria uma compreensão profunda do santo? É impossível. Mas tem gente que gosta de ficar ali, olhando os pormenores, as pegadinhas, os pode e não pode, porque de alguma forma a gente quer prender o negócio. E daí a gente se frustra. Porque o Senhor vai falando através do seu Espírito com aqueles que saem do automático, para aqueles que saem dos pormenores e que começam a ver as orientações, o que de fato é o prato principal daquilo. Me lembro no seminário que o nosso professor de teologia exegética, ele dizia o seguinte: fazer teologia é como cozinhar num restaurante. No restaurante você chega, você pede o prato e o prato vem bonito na sua mesa. Mas só Deus sabe como é que está os bastidores lá. Panela suja, gente pisando para lá, pisando para cá. É uma bagunça aquilo. Mas o restaurante me apresenta o prato bonito. Isso é fazer teologia. Não é pegar as panelas e trazer para o povo comer. Não é. É a gente poder olhar e perceber aquilo, os movimentos e as direções do Espírito. É a gente olhar para o texto e não ficar preso nos pormenores, porque os pormenores não fazem com que a gente cresça. Ontem estava conversando com o Carlos Prado, ele estava falando sobre a leitura dele da Bíblia, e daí uma pessoa que estuda a teologia chegou assim: não, mas você precisa estudar mais profundamente a Bíblia, porque assim, ó, se você encontrar essa palavrinha aqui no grego, ela quer dizer isso aqui, porque Jesus, quando falou isso, ele quis dizer isso aqui. Perdeu tempo à toa. O que muda na minha vida, na constituição da fé das pessoas, saber que a palavra que Jesus estava usando ali era uma palavra que se usava para os animais? Mas eu vi no grego, olhei no grego, olha como eu sou bom, olhei no grego, já sei olhar no hebraico. Pois é, os religiosos do dia de Jesus também, eles liam no hebraico, eles conheciam a Torá. Jesus olha para eles e diz assim: ah, se vocês conhecessem, se vocês entendessem. Crucificaram aquele a quem eles esperavam. Então o Senhor, pela sua graça, também continua, através do seu Espírito, nos orientando. A graça de Deus também é derramada sobre nós, como foi derramada sobre Abraão. Em terceiro lugar, a graça de Deus, ela continua aqui, porque Deus, ele continua nos abençoando. Deus diz a Abraão: eu farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Meus irmãos, Deus continua abençoando a gente. Agora, quando a gente fala de bênção de Deus, nós estamos falando aqui que Deus vai nos enriquecer, que Deus vai nos dar uma saúde de ferro, que a gente nunca vai ficar doente, que a gente não vai ter problema na nossa casa, que a gente não vai ter crise na nossa fé. Não é isso. Quando se expõe aqui no texto, e até pelo contexto você vai perceber isso nitidamente, quando se expõe aqui que eu vou te abençoar, se expõe dentro de um contexto de que eu serei sua companhia. A bênção de Deus ali é a companhia. A bênção de Deus ali é o seu favor, eu serei favorável a você. Em todas as situações que você vivenciar da agora por diante, serei favorável a você, estarei do seu lado. Terei misericórdia de você e vou te ajudar nos recomeços se for necessário.
E isso acontece comigo e com você. O Senhor continua te abençoando, nos abençoando, querendo que a gente perceba que essa bênção que vem da parte dele é a companhia dele, é o favor dele, é a misericórdia dele, é a oportunidade que nós temos de recomeçar a cada queda que nós temos. Essa é a bênção de Deus e Deus continua nos abençoando. A graça dele se faz presente aqui no nosso tempo. Porque Abraão, se você continuar a ler aqui esse texto, você vê que ele tem uma dificuldade ainda no caminho. Primeira coisa que acontece aqui é quando ele chega no Egito. O que ele faz? Aqueles que são mais meticulosos vão dizer assim, ele mente. Se você olhar, a mentira é muito pequena diante daquele que entrega a mulher para ir para os aposentos do faraó. Entrega a sua mulher para preservar a sua vida. Olha a condição que ele coloca a mulher dele. Para preservar a vida dele. É um homem que está aprendendo ali. E vai ter que recomeçar de novo, porque Deus chama a atenção dele. E tem que recomeçar de novo. Não é porque chamou aqui, ele decidiu sair e que agora todos os problemas estão resolvidos. Não, tem as questões de Abraão ali. E a graça de Deus se revela ainda no nosso tempo, assim como se revelou sobre Abraão, no sentido de que Deus continua conferindo propósito à nossa vida. E eu digo a você que o mesmo propósito, porque o propósito de Deus não muda. Desde Adão e Eva até nós hoje. Qual é o propósito? Seja uma bênção. Deus continua conferindo para nós que vivemos nesse tempo a bênção, o propósito, para que a gente seja uma bênção. Hoje estava na sala dos pré-adolescentes e nós conversávamos um pouco sobre isso, margeávamos um pouco a conversa que nós tivemos e nós falávamos sobre isso. Deus nos chamou para que a gente seja uma bênção aonde a gente estiver. E que tem muita gente que fica, não, porque você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. É porque leu a Bíblia no automático. Porque leu a Bíblia procurando pormenores e perdendo o essencial. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a gente seja uma bênção. Deus coloca um homem no jardim para cuidar do jardim e ser uma bênção no jardim. Deus chama Abraão para escolher, para a partir de Abraão, constituir um povo que seja uma bênção aonde eles estão. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele diz, olha, vão, cure as pessoas, libertem as pessoas, ou seja, sejam uma bênção. Quando nós somos comissionados na representação ali dos apóstolos de Jesus, é para que a gente seja uma bênção. Esse é o propósito de Deus para nós. Aonde você está, naquilo que você faz, nos meios onde você convive, o propósito da sua vida é ser uma bênção. É isso. Abraão então responde, diante de tudo isso que se revela, na expressão da graça de Deus lá, naquele Deus que diz, naquele Deus que orienta, naquele Deus que abençoa, naquele Deus que confere propósito, Abraão traz uma resposta que não está nos versículos 1 e 2, mas que está nos versículos 4 e 5. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Versículo 5, levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens e todos os seus servos. Ou seja, Abraão vai. Ele vai. Apesar dos pesares, apesar de não ser povo, apesar dos lutos que ele está enfrentando, apesar das inseguranças que são próprias de um chamado desse, apesar dos pesares, Abraão vai. Deus olha para ele e diz, Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai, deixa tudo isso que para você tem um vínculo poderoso, tudo isso que traz para você um pouco de conforto nessas perdas todas que você está vivendo, sai do meio de tudo isso. Eu vou te abençoar, vou estar com você, vou andar com você, vou orientar você. Abraão sai.
é o que o texto diz. Partiu Abraão como Deus havia ordenado. Essa é a resposta de Abraão. Ele vai. Apesar dos pesares, ele vai. Vai com dúvidas? Vai. Vai com dúvidas. Certamente com dúvidas. Primeiro porque ele não sabe qual que é o destino. O Senhor diz para ele, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Está com dúvidas? Claro que está. Onde que eu vou? Ele não está andando sozinho. Ele está levando a família dele. Ele está levando os bens dele. É alguém que vai atravessar por outras regiões onde ele poderia ser saqueado. Está com dúvidas? Claro que está. A Bíblia deixa claro que Abraão ainda, ele vai, mas vai com dúvidas. Porque ele passa um bom tempo da sua peregrinação, e se você se lembrar da história, ele passa um bom tempo da sua jornada perguntando, quando é que vai vir meu descendente? Várias vezes ele pergunta, e o meu descendente? E o meu descendente? E o meu descendente? Ele considera assumir uma outra pessoa como descendente dele. Deus fala, não, não é assim que eu falei. Eu falei que eu vou te dar descendentes. O tempo todo ele vive isso, Sarai vive essa realidade. Vai com dúvidas, mas vai. Vai inseguro, mas vai. Não fica. Vai. Porque a única certeza que Abraão tem de tudo aquilo que Deus falou é, ele está comigo. E se ele está comigo, eu vou. Mesmo com dúvida, mesmo sofrendo todas essas perdas, esses lutos na minha vida, eu vou, porque ele disse que vai estar comigo. É a única certeza que ele tem. Deus está com ele, mas junto com ele também tem dúvidas. Isso, meus queridos, porque a fé ela é uma construção na vida daquelas pessoas que são impelidas pelo Espírito Santo a andar com Deus. A fé não vem pronta. A fé para a salvação é uma outra coisa. A fé no sentido de confiança, essa não vem pronta. Ela vai acontecendo no processo. Deus falou para Abraão que estaria com ele, minutos depois está aqui ele. Mentindo para poder salvar a sua vida, jogando a mulher dele na cama do imperador para poder salvar a sua vida. Está com medo, acho que eu vou morrer, estou com dúvidas. Deus falou que estava comigo, mas olha a situação aqui, a situação de morte. Deixa eu dar um jeito aqui. Vai com dúvidas, mas vai. Porque a fé é uma construção. A fé ela vai sendo construída ao longo da nossa vida, à medida que, pela graça do Espírito Santo, a gente vai andando com Deus. Abraão ele tem um propósito, e o propósito de Abraão é ser uma bênção. Mas mesmo este propósito, ele é uma construção que vai demandar da vida de Abraão reconhecimento, paciência, sensibilidade, humildade, mansidão, amadurecimento dessa fé. Porque a fé como expressão de confiança, ela depende de um processo, de uma construção. Vamos nos lembrar de Pedro, o apóstolo de Jesus. Quando que faz sentido tudo aquilo que ele aprendeu? Enquanto andou com Jesus? Pouca coisa. Mas após a ascensão de Jesus, quando é demonstrado para ele aquele em sonho, aquele lençol, faz sentido. Pedro se torna um fenômeno na pregação e divulgação do Evangelho. Ora, antes ele não tinha fé? Claro que tinha. Antes ele não confiava em Deus? Confiava. Mas isso dependeu de um processo de amadurecimento, de crescimento, de construção da fé, até o ponto de que ele chegasse aonde ele chegou. Mas Abraão responde, apesar dos pesares, ele responde, ele vai. Ora, se lá ele responde, cabe a nós então pensar, e nós, o que respondemos? Qual é a sua resposta diante do Senhor? Eu imagino que você, assim como Abraão, também possa estar vivendo a sua Babel. Possa estar vivendo nesse momento da sua vida num lugar de isolamento. Um lugar que para você, dentro do seu coração, é um lugar que está protegido. É um lugar que dá a sensação de que você pode se esconder das coisas que você não quer enfrentar.
Pode ser que você tenha construído a sua Babel, que dê essa falsa sensação, agora aqui eu estou protegido. Mas a grande verdade é que você está aprisionado, não protegido. A grande verdade é que você não está fugindo, você está coagido a estar naquele lugar. Mas aquilo que você precisa enfrentar ainda está lá fora. A Rapunzel vai ter que descer. Não tem jeito. Senão morre de fome, de inanição dentro da torre. Eu imagino que você, assim como Abraão, viva os seus lutos, as suas perdas, as suas frustrações, inclusive com você mesmo. Eu gostaria de ser uma pessoa melhor, mas quando eu olho para mim, olha o que eu faço. Olha o que eu vejo. Frustrado com a gente mesmo. Porque a gente queria ser uma coisa que a gente não consegue ser, e isso é horrível para a gente. Então, talvez assim como Abraão, você viva esse luto de perceber de que eu não sou tão bom quanto eu achei que eu seria. Mas isso não me torna em ninguém. Me torna alguém que não é tão bom como eu gostaria, mas sou alguém. Imagino que assim como Abraão, você esteja tendo que lidar com aquilo que é irreparável na sua vida. Tendo que lidar com a exposição das suas limitações. Pode ser, não sei como é que está a sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que apesar de todos os pesares, quando eu olho para a vida de Abraão, eu aprendo que Deus, manhã após manhã, nos convida à vida. Apesar dos pesares que você está vivendo. Deus continua chamando você, manhã após manhã, à vida. Eu creio que Deus, manhã após manhã, Ele está conclamando você às bênçãos. Quais bênçãos? Primeiro, a bênção da confiança nele. Na confiança de que Ele fala. Na confiança de que Ele orienta. Na confiança que Ele abençoa. Na confiança que Ele confere propósito à sua vida. Ele conclama você a bênção da confiança nele. Mas também conclama você a ser uma bênção. Porque a sua vida ela não se limita ao pesar dos pesares. Ela não é só isso. A sua vida não se limita às suas lutas, às suas dores, às suas dúvidas. Isso são apenas parte de um processo necessário para a sua vida, para a construção da sua fé, para a construção da sua maturidade, para a construção da sua jornada e da sua intimidade com Deus. Isso é necessário, mas isso não define quem você é, não diz quem você é. Talvez possa dizer quem você poderá ser. Mas todos esses pesares não falam sobre quem você é. Você não pode dizer eu sou um problema. Você não pode dizer eu sou um peso na vida das pessoas. Você não pode dizer eu sou um fracasso nessa vida por conta das coisas que estão acontecendo nesse momento na história da sua vida. Porque essas coisas todas, elas falam apenas do momento no qual você está vivendo, mas não de você. Na perspectiva da fé cristã, na perspectiva da teologia bíblica, especialmente e mais importante, aos olhos de Deus, você é uma bênção. Se você anda acreditando em outra coisa, você anda dando muito ouvido para o inimigo das nossas almas. E você precisa encontrar na palavra de Deus essa realidade. Você é uma bênção. Se você não tem sido, você está distante do propósito. Porque você foi criado para ser uma bênção. Você foi chamado por Deus para ser uma bênção. Então saia da sua Babel. Saia desse lugar que você está enclausurado, escondido, tentando fugir, sofrendo sozinho. Saia deste lugar. Você, nos olhos de Deus, na perspectiva de Deus, você é uma bênção. Pastor, mas a Bíblia fala que eu sou um pecador, um miserável pecador. Mas por você, Ele amou de tal maneira que deu o seu único filho. Para que você seja uma bênção. Porque quando Deus olha para você, você é uma bênção. E o propósito da sua vida é ser uma bênção. Então sai deste lugar de luto. Esse lugar não é seu. Esse lugar não pertence a você. Você pode estar nele temporariamente, mas não habitar nele. Porque esse lugar não é seu. Reúna a sua família. Reúna os da sua casa e junto com eles, seja uma bênção. A sua família tem de ser uma bênção.
Entenda o propósito de Deus para você. Tem que ser uma bênção. É necessário que a gente seja uma bênção no nosso lar. Preciso ser uma bênção para minha esposa. Preciso ser uma bênção para o meu marido, para o meu filho, para o meu pai. Começa ali. É ali, eu preciso ser uma bênção ali. É o que Deus faz com Abraão. E Abraão entende o negócio e ele vai, mas ele não vai sozinho. Ele não vai desbravar o mundo sozinho, dizendo, eu sou uma bênção. Não, ele vai com a família. Ele chama a sua esposa, estéril, que não vai poder dar um filho para ele, que por causa dela, ele vai ter que viver o luto de não ser pai. Ele chama ela e vai com ela. Chama os seus servos, os seus escravos, pega os seus bens e ele vai. Porque precisa ser uma bênção em casa. Precisa ser uma bênção no nosso lar. Esse final de semana estive com a minha família num camping e uma das coisas que eu observava era o quanto alguns pais eram tudo naquele lugar, menos pais. Eu vi algumas pessoas ali, casais com crianças, bebendo, tudo quanto podiam beber. E as crianças brincando sozinhas, largadas. Haviam 4 casais que foram juntos, levaram os seus filhos, e eles queriam só beber e conversar. As crianças ficaram a resolver os conflitos delas, com elas mesmas, né? E na cabeça dessas pessoas parece que é assim, não, mas criança tem que brincar junto. É tempo de estar com os filhos. Ninguém é pai do meu filho, ninguém é mãe do meu filho. Sou eu que sou o pai. Sou eu que vou construir o vínculo com ele lá. Eu não vou trocar um tempo de bebida por um tempo de estar junto com o meu filho. As pessoas podem até estar comigo, mas a pessoa mais importante para mim é meu filho. Porque eu preciso ser uma bênção na vida da Marina. Eu preciso ser uma bênção. Em outros casos, a gente via os pais conversando e as mães, que nem umas doidas, correndo atrás das crianças. Eu falei assim, mas que pai é esse? Que está lá enchendo a cara, conversando com outra pessoa e o ser mais importante da vida dele está brincando sozinho. E a pessoa que mais anda com ele ao longo da vida está correndo atrás da criança sozinha. Ela não teve o filho sozinho, cadê esse pai? Mas a gente precisa ser uma bênção na nossa casa. Eu preciso ser um pai que é uma bênção, porque esse é o propósito de Deus. A Marina só vai ter uma percepção clara da bondade, da graça de Deus, se eu for uma bênção na vida dela. Porque se esse pai falho pode amá-la, certamente ela vai entender que Deus a ama. Mas como crianças vão construir a percepção de um Deus Pai, se o pai delas, que aqui na Terra já é ausente? Qual a referência de paternidade essas crianças têm? Qual? Mas Deus nos chama para ser uma bênção para os nossos filhos, ser uma bênção para os nossos cônjuges, porque na hora que a coisa aperta, a única pessoa que fica do nosso lado é o nosso cônjuge. Na hora que a gente passa mal em casa, quem vai levar a gente no hospital é o nosso cônjuge, não é o nosso amigo de bebedeira. Não é o nosso parente, é o nosso cônjuge. A gente precisa ser uma bênção na vida dessas pessoas. Na minha casa hoje, a minha esposa é uma bênção, porque ela está aguentando o marido deprimido. Ela está aguentando isso nas costas. Nenhum amigo meu está fazendo isso por mim. Nenhuma das pessoas que eu cuido, já ajudei a cuidar, estão fazendo isso por mim. Quem está fazendo é ela. Quem está aguentando o peso de uma pessoa como eu é ela. Eu preciso ser uma bênção na vida dela. Porque é só ela que eu tenho. Meus pais não vão viajar da cidade deles para vir cuidar de mim aqui. É ela que está fazendo isso por mim. Ninguém nem sabe das dores que a gente passa ali. Mas é ela. Preciso ser uma bênção na vida dela. Porque o que sobra é ela. Sempre. Quem vai estar ali comigo é ela. O dia que a Marina for embora, é ela. Eu preciso ser uma bênção na vida dela. Preciso ser uma bênção na vida do meu marido, porque tudo que eu falei em relação à esposa também se aplica ao marido. Seja uma bênção. Uma bênção entre os seus familiares. Sabe aquela família que adora uma fofoca? Quase todas? Seja uma bênção lá. Seja um diferencial lá. Faça com que nesse ambiente pelo menos haja um foco de esperança.
em alguém que se possa confiar. Você. Você. Seja uma bênção no seu trabalho. Eu sei que tem um monte de gente querendo puxar seu tapete. Eu sei que tem um monte de gente que mais quer atrapalhar a gente do que fazer bem. Mas você foi criado por Deus, chamado por Deus, para que você seja uma bênção. Então, seja uma bênção. Porque senão você vai ficar amargurado que nem aqueles que não são bênção. Você pode ficar igualzinho a eles e perder o seu propósito. Por último, seja uma bênção neste mundo, apesar desse mundo. Esse mundo não tem mais jeito, esse mundo está perdido, então seja uma bênção. Porque foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. Seja uma bênção. Chamei vocês, preparei vocês, porque da mesma maneira que eu fui uma bênção nesse mundo, vocês precisam ser uma bênção nesse mundo. Vão e façam discípulos, para que eles continuem sendo bênçãos. Então, apesar dos pesares, seja uma bênção. Esse é o propósito de Deus. Eu sei que a vida dói. Eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que a gente já tem coisa demais para a gente carregar com a gente, para ainda ter que carregar para os outros. Mas olha, a diferença entre você e os outros é que você tem um Deus que ainda opera com graça sobre a sua vida. Você tem um Deus que ainda continua falando com você. O que você está ouvindo aqui hoje, as outras pessoas não estão ouvindo lá fora. Talvez alguma mulher esteja sendo espancada em casa. Talvez algum marido que está desempregado há algum tempo esteja bebendo para tentar lidar com o sofrimento dele. Talvez alguma criança nesse momento está sendo abusada. Mas Deus chamou você para falar com você, para que você seja uma bênção. Deus continua falando, Deus, através do Espírito Santo, continua nos orientando, Deus continua nos abençoando, Deus continua conferindo para nós propósito. E o propósito é, seja uma bênção. Seja uma bênção. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.